Fala, gays e garotas, como vocês estão? Bem-vindos a mais um Arte Terapia. Não que eu já tenha feito muitos, esse é o segundo, na verdade, e ainda tá em um formato totalmente diferente, então a gente pode até considerar como se fosse o primeiro. Mas bem-vindos a mais um Arte Terapia, em que eu converso com vocês e falo sobre as coisas que se passam pela minha cabeça enquanto eu tô desenhando. Hoje eu vou estudar um pouco de anatomia, para isso eu vou usar o livro Anatomia Artística, o famoso livro Anatomia Artística, e eu tô na parte de membros superiores. Então hoje eu vou fazer 4 desenhos de braços em posições diferentes para fazer esse estudo aí enquanto eu converso com vocês. E sabe o que eu tava pensando? A questão da confiança. Eu fico pensando várias vezes na minha vida, ao longo dos dias, no quanto que a confiança poderia fazer uma grande diferença na minha vida. Eu vou explicar. Hoje, eu sou uma pessoa muito mais confiante do que eu era há 2 anos atrás, que nem é tanto tempo assim. E eu sinto que eu consegui construir uma confiança bem maior do que eu tinha. Assim, 200% maior do que a confiança que eu tinha há 2 anos atrás. E é muito louco eu perceber hoje a confiança que eu tenho, que eu nem acho que é tanta, porque, por exemplo, eu tô gravando esse áudio aqui em cima do vídeo já pela sei lá qual vez. Eu devo ter gravado mais de 10 vezes e não tenho confiança suficiente pra olhar e falar, tá bom o que eu tinha gravado nas outras vezes. Então eu tô gravando de novo por falta de confiança. Mas se eu olho pra trás, há 2 anos atrás, eu não estaria nem tentando fazer o que eu tô tentando fazer aqui. Que é o que eu, na verdade, tô fazendo aqui. Que é gravar o áudio em cima do vídeo. Então, quando eu olho pra 2 anos atrás, a confiança que eu tinha, e olho pra confiança que eu tenho hoje, eu já andei muito, muito. E aí vem esse sentimento de, e se eu tivesse a confiança que eu tenho hoje, há 2 anos atrás? Se eu tivesse tido essa confiança há 2 anos atrás, o quanto que eu já teria conseguido caminhar em direção ao ponto que eu quero chegar? E aí às vezes fica um pouco desse sentimento de atraso na vida por eu não ter tido essa confiança, e às vezes parece também uma tentativa de justificar o porquê de eu não ter chegado onde eu queria ter chegado, como se eu precisasse justificar, e também como se eu fosse culpado por não ter chegado onde eu queria ter chegado. E claro que não é só isso, eu tenho consciência, mas eu também fico muito preso nessa questão do quanto que essa segurança em mim mesmo teria feito diferença. Porque hoje eu consigo ter esse ponto de comparação. E hoje eu consigo perceber o quanto que a confiança faz diferença na minha vida. E eu ainda nem tô num ponto de confiança que eu queria estar, como eu comentei. Eu ainda sou bastante inseguro, eu ainda não acredito muito nas coisas que eu crio, eu ainda olho para as coisas que eu crio e falo, não tá bom o suficiente. Então eu sei que eu ainda não tô num ponto tão legal. Só que quando eu olho para trás e vejo tudo que eu já melhorei nesse sentido, eu falo, putz, eu posso estar muito além disso também, se eu já conseguir melhorar. Mas e se eu já estivesse naquele ponto? Onde eu estaria dentro desse caminho que eu quero percorrer para chegar num lugar onde eu quero chegar? E assim, é claro que são possibilidades e é aquela coisa meio de ficar pensando em tudo que poderia ser, em tudo que ainda pode ser, em tudo que não foi, em tudo que não tem mais como ser. E é meio perigoso, né? Porque a gente começa a entrar nessas infinitas possibilidades do que poderia ter sido a vida, e às vezes eu fico pensando que se não fosse a minha insegurança de anos atrás, eu teria feito escolhas diferentes que poderiam me levar para caminhos totalmente diferentes e que me fariam, na verdade, querer estar onde eu tô hoje. Vocês entendem? Então é um pouco estranho, porque sempre que eu penso nisso e que entra nessa coisa das possibilidades do que poderia ter sido se eu tivesse tal coisa 2 anos atrás, é só uma possibilidade, né? E às vezes eu acho que eu tenho que olhar pra hoje, o que eu tenho hoje, as ferramentas que eu tenho hoje, e trabalhar pra chegar no amanhã. Mas ao mesmo tempo, eu também fico preso nessa questão de, por exemplo, olhar pra pessoas hoje que são muito mais novas do que eu e que têm uma confiança muito grande naquilo que elas fazem. E o quanto que essa confiança muda
muda muita coisa. No sentido das coisas que ela consegue alcançar, no sentido do caminho que ela percorre e do quão trabalhoso é isso. Porque essa questão da insegurança e de você não confiar naquilo que você faz te atrasa de uma forma muito louca. Porque é um pouco disso, assim, é como se, sei lá, se estivesse numa corrida e na sua pista tem vários obstáculos. E todos esses obstáculos são essa construção de confiança que você precisa ter. Esses obstáculos representam essa insegurança que você tem na sua vida. E aí você precisa passar por esses obstáculos para chegar e, enfim, no ponto final. Enquanto isso, na pista do lado ou na pista de algumas outras pessoas, elas não têm obstáculo nenhum por N motivos. Então é claro que elas vão chegar num ponto muito mais distante em muito menos tempo. E não que, sei lá, né, já esteja tarde demais pra mim, eu tenho 28 anos, eu sou super jovem. Mas é inevitável não pensar que às vezes eu tô atrasado na vida por conta disso, por não conseguir, por mais que eu tente, confiar e bancar as minhas criações e bancar as minhas escolhas também. E isso demonstra o quão inseguro eu sou em relação a elas. E essa insegurança me trava demais, muito, porque ela faz com que eu não tenha a coragem nem de tentar fazer algo ou falar algo. Então tudo que se passa pela minha cabeça, seja uma ideia, seja algo que eu tenho vontade de falar, eu desisto, porque eu olho para aquilo e eu duvido de mim mesmo, eu penso que não é bom o suficiente para eu externalizar, e aquilo fica guardado dentro de mim, vibrando, porque em algum lugar eu sei que eu devia tentar, eu devia externalizar, eu devia tentar materializar, mas aqui, agora, eu não tenho a confiança que eu precisava ou queria ter. E aí falando sobre outra esfera, quando eu olho para o mundo corporativo, essa questão da confiança chega até a me irritar, porque eu vejo algumas pessoas, por exemplo, que nem são tão competentes assim, mas que elas têm muita confiança naquilo que elas fazem e naquilo que elas falam, principalmente. E o fato delas falarem com muita convicção, com muita confiança, faz com que elas se beneficiem disso. E assim, claro, é certo, de certa maneira um mérito delas ali ter essa confiança, mas também são muitas nuances e muitas subjetividades envolvidas em você ser confiante ou não. Mas me gera uma certa irritação, porque nesse caso do corporativismo, às vezes você nem é tão competente assim, mas você se torna competente, esteticamente competente, porque você tem confiança na sua fala e você tem confiança naquilo que você faz. Já na esfera artística, eu sinto que não existe muito uma questão de competência. É claro que existe a técnica, que ela é muito importante para que você consiga fazer o que você quer fazer, dependendo, né, da onde você está encaixado, mas eu acho que é muito mais importante para um artista ter liberdade de experimentação. E essa liberdade de experimentação muitas vezes está relacionada à questão da confiança. Porque quando você confia naquilo que você faz, você se sente mais livre para experimentar. Ou você tem menos medo da frustração de tentar algo e não gostar daquilo que você criou, ou de se frustrar, porque vai ter frustração envolvida. E quando você não tem essa confiança, você não quer lidar com essa frustração, você não está preparado para lidar com ela. E aí você não se sente livre o suficiente para tentar. Então eu acho que, falando artisticamente, é muito frustrante perceber que você não confia no seu próprio trabalho, que você não confia na sua própria criação e que por isso você não se sente seguro e confiante o bastante para tentar criar algo. E quando você sai de um lugar e vai para outro, por exemplo, eu saí de um lugar de muito mais insegurança do que eu tenho hoje, e você consegue ter essa comparação, esse ponto de comparação e essa certa medida do quanto você
melhorou naquilo que você queria melhorar, aquilo também acaba podendo se tornar uma certa prisão, porque você acaba ficando preso naquilo que você ainda pode ser, que você sabe que você pode melhorar. E como você sabe que você pode ser melhor, às vezes você fica querendo ser já esse melhor. E aí você se cobra ainda mais do que você devia hoje. E quando eu falo você, eu tô falando pra mim mesmo, né, também. Porque hoje eu queria ter a confiança que eu sei que eu posso ter, porque eu sei que hoje eu sou muito mais confiante do que eu já fui tempos atrás. E aí eu fico me cobrando. Então eu olho pra mim agora, por exemplo, fazendo esse áudio em cima do vídeo e fico pensando em tudo que poderia ser melhor, nas formas como às vezes eu me embolo ou quando eu não consigo encontrar as palavras que eu quero encontrar. E o quanto que isso me deixa inseguro, o quanto isso me faz duvidar dessa minha criação e o quanto isso faz com que eu pense e repense se eu quero ou não postar e o quantas vezes eu já desisti de postar e de externalizar algo que eu queria externalizar, que eu queria postar, mas que eu não consegui confiar o suficiente naquilo. Ter essa confiança de olhar e falar: não é o meu melhor. Eu sei que não é o meu melhor, mas é o que eu consegui fazer hoje e tá bom o suficiente pra hoje, sabe? E é claro que eu posso chegar mais à frente. É quase como se isso fosse me marcar pra sempre o que eu criei hoje. E não que eu ainda tenha a possibilidade de ver o quanto eu melhorei, sabe? E de postar esse vídeo e daqui a um mês que seja, ou daqui a um ano, 2 anos, olhar pra ele e ver o quanto eu melhorei. Então essa é uma tentativa também de postar e de registrar para que eu possa no futuro me orgulhar das coisas que eu criei e me orgulhar também desse próprio vídeo, de olhar pra ele e falar: não tá tão ruim quanto eu achei que estivesse na época que eu criei. Mas enfim, era nisso que eu tava pensando.